E chegamos ao nosso último vídeo do livro de Gênesis, esse um pouquinho mais longo. Vamos até o final do livro agora. Desfrute aos poucos da palavra de Deus. Você ouve um pouco agora, daqui a pouco vai completando e entendendo a palavra de Deus, o primeiro livro da Santa Bíblia. Então, bom proveito, se inscreva no canal, ativa as notificações e vamos iniciar. Gênesis, capítulo 31. Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tomou tudo o que é de nosso pai, e é às suas custas que ele se tornou de tal forma rico. Observou também, pela fisionomia de Labão, que este não tinha mais para com ele os sentimentos de antes. O Senhor disse a Jacó: Volta para a terra dos teus pais, para a tua parentela, e eu estarei contigo. Então Jacó mandou Raquel e Lia vir ao campo junto dos seus rebanhos. Vejo, disse-lhes ele, pelo semblante de vosso pai, que ele não é mais para comigo o mesmo que antes. Mas o Deus de meu pai está comigo. Sabeis que servi a vosso pai o melhor que pude, enquanto ele zombou de mim, mudando 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu causar-me prejuízo. Quando ele dizia: Os animais malhados serão o teu salário, todas as ovelhas davam à luz cordeiros malhados, e se dizia: Os animais riscados serão o teu salário, todas as ovelhas davam à luz cordeiros riscados. Foi Deus mesmo que tomou o rebanho de vosso pai para me dar. No tempo em que os animais deviam conceber, eu levantava os olhos e via em sonhos que os bodes que cobriam as cabras eram listados, malhados e manchados. Um anjo de Deus disse-me em sonhos: Jacó. Eis-me aqui, respondi. Levanta os olhos e vê, todos os bodes que cobrem as cabras são listados, malhados e manchados, porque eu vi tudo o que te fez Labão. Eu sou o Deus de Betel, onde tu me consagraste uma estela e me fizeste um voto. Agora, vamos, sai daqui e volta para a terra de tua família. Raquel e Lia responderam: Resta-nos porventura ainda alguma parte de herança na casa de nosso pai? Não nos tratou ele como estrangeiras, vendendo-nos e devorando o nosso dinheiro? Toda a riqueza, que Deus tomou de nosso pai, é para nós e para nossos filhos. Faze, pois, o que Deus te disse. Levantou-se, pois, Jacó, e fez montar seus filhos e suas mulheres nos camelos. Levou consigo todos os seus rebanhos, todos os bens que tinha ajuntado, o rebanho que lhe pertencia, adquirido em Padã-Arã, e partiu para junto de seu pai Isaque, na terra de Canaã. Raquel, aproveitando um momento em que seu pai fora tosquear suas ovelhas, roubou os terafim de seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, ocultando-lhe sua fuga. Fugindo, pois, com tudo o que era seu, atravessou o rio e dirigiu-se para a montanha de Galaade. 3 dias depois, soube Labão da fuga de Jacó. E tomando consigo seus irmãos, perseguiu-o durante 7 dias de marcha, e alcançou-o na montanha de Galaade. Deus, porém, apareceu num sonho noturno a Labão, o arameu, e disse-lhe: Guarda-te de dizer algo a Jacó. Labão alcançou, pois, Jacó. Este havia levantado sua tenda na montanha, enquanto Labão e seus irmãos tinham plantado a sua na montanha de Galaade. Labão disse a Jacó: Que fizeste? Tu me enganaste, e conduziste minhas filhas como prisioneiras de guerra. Por que fugiste dessa forma, e me lograste em lugar de me avisar? Eu te teria despedido com manifestações de júbilo e com cânticos, ao som do tamborim e da harpa. Não me deixaste beijar meus filhos e minhas filhas, procedeste como um insensato. Eu poderia agora fazer-vos mal, mas o Deus de teu pai disse-me na última noite: Guarda-te de dizer algo a Jacó. E se partiste somente porque tinhas saudade da casa paterna, então por que roubaste os meus deuses? Jacó respondeu-lhe: Tive medo, ao pensar que poderias tirar-me tuas filhas.
Quanto aos teus deuses, porém, seja morto aquele que estiver consigo, examina o que está comigo, em presença de nossos parentes, e retoma o que é teu. Ora, Jacó ignorava o roubo de Raquel. Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das duas escravas, mas nada encontrou. Saindo da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Esta havia tomado os terafim, e colocando-os na sela do camelo, sentou-se em cima. Labão revistou toda a tenda, sem nada encontrar. Raquel disse ao seu pai: Não se irrite o meu senhor, se não posso levantar-me em sua presença, pois acho-me agora com a indisposição que costuma vir às mulheres. Revistou, pois, mas não encontrou os terafim. Jacó encolerizou-se então contra Labão, e acabrunhou-o de censuras: Qual é o meu crime? Disse-lhe ele: Qual é o meu pecado, para que te irrites desse modo contra mim? Revistaste todas as minhas bagagens, que encontraste do que é teu? Mostra-me aqui em presença de meus parentes e dos teus, e sejam eles juízes entre nós dois. Há 20 anos que estou em tua casa, tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, não comi os carneiros do teu rebanho. Nunca te trouxe os animais estraçalhados pelas feras. Eu os repunha, pois tu exigias, quer fossem roubados de dia, quer de noite. Eu era queimado de dia pelo calor, e de noite pelo frio, e o sono fugia dos meus olhos. Eis já 20 anos que estou em tua casa, servi-te 14 anos por tuas duas filhas, 6 anos pelos teus rebanhos, e 10 vezes modificaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o Deus terrível de Isaque não se tivesse posto de meu lado, tu me terias hoje despedido com as mãos vazias. Deus viu minhas penas e meus trabalhos, e na última noite ele pronunciou-se. Labão respondeu a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, estes filhos, meus filhos, e estes rebanhos, meus rebanhos, tudo o que vês é meu. Que farei eu agora contra minhas filhas, ou contra os filhos que elas deram ao mundo? Vamos, façamos juntos um pacto que nos sirva de testemunho a nós dois. Jacó tomou uma pedra e erigiu-a em estela, e disse aos seus parentes: Trazei pedras. E tendo juntado muitas, fizeram um monte, sobre o qual comeram. Labão chamou Egar-Saduta, e Jacó, Galaade. Labão disse: Este monte é hoje testemunha entre mim e ti, e por isso deu-se-lhe o nome de Galaade. E também Mitspa, porque Labão disse ainda: Que o Senhor nos vigie a nós ambos, quando nós nos tivermos despedido um do outro. Se maltratares minhas filhas, e se tomares outras mulheres além delas, não é um homem que estará conosco. Mas toma cuidado, pois é Deus que será testemunha entre nós. Labão disse ainda a Jacó: Vês este monte de pedras e esta estela que levantei entre mim e ti? Este monte é testemunho, e igualmente esta estela, de que eu não ultrapassarei este monte para o teu lado, e que tu não ultrapassarás este monte e esta estela para o meu lado, para nos fazer mal. O Deus de Abraão, o Deus de Nacor, o Deus de seus pais seja juiz entre nós. E Jacó jurou pelo Deus terrível de Isaque. Ofereceu um sacrifício sobre a montanha e convidou seus parentes para comer. Comeram e passaram a noite na montanha. No dia seguinte pela manhã, Labão beijou seus filhos e suas filhas, abençoou-os e retomou o caminho de sua casa. Gênesis capítulo 32. Jacó prosseguiu seu caminho e encontrou uns anjos de Deus. Ao vê-los, exclamou: É aqui o acampamento de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Despachou diante de si mensageiros a seu irmão Esaú, na terra de Seir, nos campos de Edom. E deu-lhes esta ordem: Eis o que direis ao meu senhor Esaú: Assim fala o teu servo Jacó: Habitei em casa de Labão onde estive até o dia de hoje.
Possuo bois, jumentos, ovelhas, servos e servas, e mando agora anunciá-lo ao meu senhor para encontrar graça diante dele. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos ter com Esaú, ele vem ao teu encontro com 400 homens. Jacó foi tomado de pavor e de angústia. Dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele, assim como as ovelhas, os bois e os camelos. Se Esaú, disse-lhe consigo, atacar um dos grupos e o destruir, ao menos o outro se salvará. Depois Jacó disse: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Senhor que me dissesses, volta para a tua terra, para o meio de tua parentela, e eu te beneficiarei. Eu sou indigno de todos os favores e de toda a fidelidade que tendes testemunhado ao vosso servo. Só tinha o meu bastão quando atravessei este Jordão, e eis que possuo agora 2 acampamentos. Salvai-me, eu vos peço, das mãos de meu irmão Esaú, pois temo que ele me venha atacar, sem poupar nem mãe nem filhos. Entretanto, vós me dissestes: eu te beneficiarei e tornarei tua posteridade inumerável como os grãos de areia do mar. Jacó passou a noite naquele lugar. Escolheu entre os bens que possuía um presente para o seu irmão Esaú. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Entregou-os aos servos, cada rebanho à parte, e disse-lhes: Ide adiante de mim, e haja uma distância entre cada rebanho. E deu esta ordem ao primeiro: Quando meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar quem és, aonde vais, e a quem pertence o rebanho que conduzes, responderás: Pertence ao teu servo Jacó, é um presente que ele manda ao meu senhor Esaú, ele mesmo vem atrás de nós. Deu a mesma ordem ao segundo, ao terceiro e a todos os que conduziam os rebanhos. Quando encontrardes Esaú, disse ele, vós lhe direis a mesma coisa. E direis que seu servo Jacó vos segue. Eu o aplacarei, pensou ele, com este presente que me precede, e depois o verei pessoalmente, talvez me fará ele bom acolhimento. Foi, pois, o presente adiante dele, e ele ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite ele se levantou com suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque. Tomou-os, e os fez passar a torrente com tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou só, e alguém lutava com ele até o romper da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa e esta deslocou-se, enquanto Jacó lutava com ele. E disse-lhe, deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenhas abençoado. Ele perguntou-lhe, qual é o teu nome? Jacó. Teu nome não será mais Jacó, tornou ele, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e venceste. Jacó perguntou-lhe, peço-te que me digas qual é o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu ele. E abençoou-o no mesmo lugar. Jacó chamou aquele lugar Fanuel, porque disse ele, eu vi a Deus face a face, e conservei a vida. O sol levantava-se no horizonte, quando ele passou Fanuel. E coxeava de uma perna. É por isso que os israelitas, ainda hoje, não comem o nervo da articulação da coxa, porque aquele homem tinha tocado nesse nervo da articulação da coxa de Jacó. Gênesis capítulo 33. Jacó, levantando os olhos, viu Esaú que avançava com 400 homens. Repartiu então os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas com seus filhos na frente, depois Lia com os seus, e por último Raquel com José. E ele, passando adiante, prostrou-se até a terra 7 vezes antes de se aproximar do seu irmão. Mas Esaú correu-lhe ao encontro e beijou-o,
ele atirou-se ao seu pescoço e beijou-o, e puseram-se a chorar. Levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e as crianças. Quem são estes que tens contigo? Perguntou ele. São, respondeu Jacó, os filhos que aprouve a Deus dar ao teu servo. Aproximaram-se então as servas com seus filhos e prostraram-se. Lia com seus filhos adiantaram-se por sua vez e prostraram-se, e enfim, José e Raquel, que se prostraram também. Esaú disse: que significa todo esse acampamento que encontrei? E disse Jacó: para ganhar o favor de meu senhor. Esaú disse-lhe: possuo muitos bens, meu irmão, guarda o que te pertence. Ó, suplico-te, replicou Jacó, se ganhei teu favor, aceita este presente de minhas mãos, porque te contemplei como se contempla Deus, e me fizeste bom acolhimento. Aceita o presente que te ofereço, pois Deus comulou-me de seus favores, e nada me falta. E tanto insistiu que Esaú aceitou. Esaú disse: partamos, ponhamo-nos a caminho, eu te precederei. Jacó disse-lhe: tu vês, meu senhor, que os meninos são delicados e tenho de cuidar das ovelhas e vacas que amamentam, se os fizer caminhar ainda um só dia, morrerá todo o rebanho. Que o meu senhor vá, pois, adiante de seu servo, eu seguirei devagar, ao passo do rebanho que vai adiante de mim, e ao passo dos meninos, até que chegue à casa de meu senhor em Seir. Permita-me ao menos, disse-lhe Esaú, deixar-te uma parte de meus homens. Não é necessário, disse Jacó, basta-me ter achado graça aos olhos do meu senhor. No mesmo dia, Esaú retomou o caminho de Seir. Jacó partiu para Socote, onde, tendo edificado uma casa, construiu também cabanas para o seu rebanho. Daí o nome de Socote dado a esse lugar. De volta de Padã-Arã, Jacó chegou sem contratempos à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou diante da cidade. Comprou por 100 moedas de prata aos filhos de Amor, pai de Siquém, o pedaço de terra onde havia levantado sua tenda. Levantou aí um altar, ao qual chamou Eu Deus de Israel. Gênesis capítulo 34. Dina, a filha que Lia tinha dado a Jacó, saiu para ver as filhas da região. Tendo-a visto Siquém, filho de Amor, o heveu, príncipe daquela terra, raptou e dormiu com ela, violentando-a. Seu coração prendeu-se a Diná, filha de Jacó, ele amou a jovem, e soube falar-lhe ao coração. E disse então ao seu pai Amor: dá-me esta jovem por mulher. Ora, Jacó soube do ultraje que ele tinha feito à sua filha, mas, como seus filhos estivessem no campo com o rebanho, não disse nada até que voltassem. Emor, pai de Siquém, veio ter com Jacó para lhe falar. Quando os filhos de Jacó, voltando do campo, souberam o que se tinha passado, indignaram-se muito, porque Siquém se tornara culpado de uma grande infâmia contra Israel, dormindo com a filha de Jacó. Isto são coisas que não se fazem. Emor disse-lhes então: meu filho Siquém está enamorado de vossa filha, dai-a por mulher, eu vos peço. Aliai-vos conosco, dai-nos vossas filhas e desposai as nossas. Habitai no meio de nós, pois a terra estará à vossa disposição, podereis estabelecer-vos e negociar nela, e adquirir propriedades. De seu lado, Siquém disse ao pai e aos outros irmãos de Diná: ache eu graça aos vossos olhos, e dar-vos-ei o que pedirdes. Seja qual for o preço de compra e os presentes que exigirdes, o que me fixardes, isto eu darei, contanto que me deis a jovem por mulher. Os filhos de Jacó deram a Siquém e a Emor uma resposta dolosa, porque Siquém havia ultrajado sua irmã Diná. Dar nossa irmã a um incircunciso, disseram eles, é uma coisa que não podemos fazer, porque isto seria desonroso para nós. Só acederemos ao vosso desejo à condição de que vos torneis como nós, e que todos vossos varões sejam circuncidados.
Então vos daremos nossas filhas e desposaremos as vossas, habitaremos convosco e formaremos todos um só povo. Mas se não nos quiserdes ouvir e não vos deixardes circuncidar, tomaremos nossa filha e nos retiraremos. O seu oferecimento agradou a Emor e ao seu filho. O jovem não tardou em fazer o que se lhe pedia, porque estava enamorado da filha de Jacó. Era o homem mais considerado de sua família. Emor e seu filho foram à porta da cidade e disseram a seus concidadãos: Estes homens são pacíficos conosco, fiquem eles na terra e possam aí circular. A região é bastante espaçosa para eles, tanto para a direita como para a esquerda. Desposaremos suas filhas e eles desposarão as nossas. Mas eles só consentem em ficar conosco, de modo a fazermos todos um só povo, com a condição de que todos os nossos varões sejam circuncidados como são eles mesmos. Com isso os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus animais, tudo não será nosso? Aceitemos, pois, suas condições a fim de que se estabeleçam entre nós. Todos os que passavam pela porta da cidade deixaram-se convencer por Emor e Siquém, seu filho, e todos os varões foram circuncidados. No terceiro dia, estando todos ainda doentes, os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um sua espada, penetraram na cidade, que de nada desconfiava, e mataram todos os varões. Passaram ao fio de espada também Emor e Siquém, seu filho, tiraram Diná da casa de Siquém e foram-se. Os filhos de Jacó caíram impetuosamente sobre os mortos e assolaram a cidade, porque haviam ultrajado sua irmã. Tomaram suas ovelhas, seus bois, seus jumentos e tudo o que havia na cidade como nos campos. E levaram como espólio todos os seus bens, seus filhos, suas mulheres e tudo o que se encontrava em suas casas. Jacó disse a Simeão e a Levi: Vós me lançastes na confusão e me tornastes odioso aos habitantes desta terra, aos cananeus e aos ferezeus. Só tenho comigo alguns homens, e quando toda essa gente se congregar contra mim para me ferir, perecerei com minha família. Eles responderam: Porventura, devíamos deixar tratar nossa irmã como uma prostituta? Gênesis capítulo 35. Deus disse a Jacó: Vamos, sobe a Betel e fica ali, e levanta um altar nesse lugar ao Deus que se manifestou a ti, quando fugias diante de teu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e à sua gente: Tirai do meio de vós os deuses estrangeiros, purificai-vos e mudai vossos vestidos. Vamos subir a Betel, onde levantarei um altar ao Deus que me ouviu no dia de minha aflição, e que esteve comigo durante minha viagem. Entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham, assim como os brincos que traziam nas orelhas, e Jacó enterrou-os debaixo de um terebinto, perto de Siquém. Partindo eles dali, Deus semeou o pânico nas cidades circunvizinhas, de sorte que não perseguiram os filhos de Jacó. Chegou, portanto, Jacó com toda a sua gente à luz, na terra de Canaã, hoje Betel. Levantou aí um altar e deu a esse lugar o nome de Betel, porque foi aí que Deus lhe aparecera, quando fugia diante de seu irmão. Foi então que morreu Débora, ama de Rebeca. E foi ali sepultada, ao pé de Betel, debaixo de um carvalho, ao qual se chamou Carvalho dos Prantos. Quando Jacó voltou de Padã-Arã, Deus apareceu-lhe novamente e o abençoou. Teu nome, disse-lhe ele, é Jacó. Tu não te chamarás mais assim, mas Israel. E chamou-o Israel. Deus disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. De ti nascerão um povo e uma assembléia de povos, e de teus rins sairão reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque, eu te darei e à tua posteridade. Depois, Deus retirou-se de junto dele. No mesmo lugar onde Deus lhe falou, Jacó erigiu uma estela sobre a qual fez uma libação, e derramou óleo.
E deu o nome de Betel ao lugar onde Deus lhe tinha falado. E partiram de Betel. Quando estavam a pouca distância de Efrata, Raquel deu à luz, e o seu parto foi penoso. Durante as dores do parto, a parteira disse-lhe: Não temas, porque ainda terás este filho. E estando prestes a render a alma, porque estava já agonizante, ela chamou o filho Benoni, o seu pai porém chamou-o Benjamim. Raquel expirou e foi sepultada no caminho de Efrata, hoje Belém. Jacó erigiu uma estela sobre seu túmulo, é a estela do túmulo de Raquel, que ainda hoje existe. Israel partiu e plantou sua tenda além de Migdal-Eder. Foi durante sua estada nessa região que Ruben foi dormir com Bala, concubina de seu pai, e Israel soube. Os filhos de Jacó foram em número de 12. Filhos de Lia, Ruben, primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zabulon. Filhos de Raquel, José e Benjamim. Filhos de Bala, escrava de Raquel, Dan e Neftali. Filhos de Zelfa, escrava de Lia, Gade e Asser. Tais são os filhos nascidos a Jacó em Padã-Arã. Jacó foi para junto de seu pai Isaque em Mambré, em Quiriá-Arbé, hoje Hebrom, onde tinham habitado Abraão e Isaque. E todos os dias da vida de Isaque foram 180 anos, e morreu. A morte reuniu-o aos seus, velho e saciado de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, sepultaram-no. Gênesis. Capítulo 36. Eis a descendência de Esaú, também chamado Edom. Esaú tomou suas mulheres entre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elom, o Iteu Olibama, filha de Ana, filha de Sebion, o Eveu. E Basemat, filha de Ismael, irmã de Nabaiot. Ada deu a Esaú, Elifaz, Basemat deu à luz Rauel, e Olibama deu à luz Jeus, e Elom e Coré. Tais são os filhos nascidos a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, assim como todo o seu pessoal, seus rebanhos, seus animais e todos os bens que tinha adquirido na terra de Canaã, e mudou-se para longe de seu irmão Jacó. Seus bens eram, com efeito, numerosos demais para que pudessem morar juntos, e a terra em que habitavam não lhes bastava, por causa dos seus muitos rebanhos. Esaú estabeleceu-se na montanha de Seir. Esaú chamava-se também Edom. Eis a descendência de Esaú, pai de Edom, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú. Rauel, filho de Basemat, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Cefo, Gatão e Senês. Elifaz, filho de Esaú, tomou uma concubina, Tana, que lhe deu à luz Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Eis os filhos de Rauel, Naat, Zara, Sama e Mesa. São estes os filhos de Basemat, mulher de Esaú. Eis os filhos de Olibama, filha de Ana, filha de Sebion, mulher de Esaú, ela deu à luz Esaú, Jeus, e Elom e Coré. Eis os chefes das tribos dos filhos de Esaú. Filhos de Elifaz, primogênito de Esaú, o chefe Temã, o chefe Omar, o chefe Cefo, o chefe Senês, o chefe Coré, o chefe Gatão, o chefe Amaleque. Estes são os chefes saídos de Elifaz, na terra de Edom, tais são os filhos de Ada. Filhos de Rauel, filho de Esaú, o chefe Naat, o chefe Zara, o chefe Sama e o chefe Mesa. Tais são os chefes saídos de Rauel, na terra de Edom, estes são os filhos de Basemat, mulher de Esaú. Filhos de Olibama, mulher de Esaú, o chefe Jeus, o chefe Elom e o chefe Coré. Estes são os chefes saídos de Olibama, filha de Ana e mulher de Esaú. Tais são os filhos de Esaú, e estes são os seus chefes, isto é, Edom. Eis os filhos de Seir, o Orreu, que habitava naquela terra, Lotã, Sobal, Sebion,
Ana, Dizon, Ezer e Dizã. Tais são os chefes dos horreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Hori e Emã, a irmã de Lotã era Tama. Eis os filhos de Sobal, Alvã, Manaat, Ebal, Sefo e Onão. Eis os filhos de Sebion, Aja e Ana. Foi esta Ana que encontrou no deserto as fontes de águas quentes, quando pastoreava os jumentos de Sebion, seu pai. Eis os filhos de Ana, Dizon e Olibama, filha de Ana. Eis os filhos de Dizon, Andã, Ezebã, Getrão e Carã. Eis os filhos de Ezer, Balã, Zavã e Acã. Eis os filhos de Dizã, Uz e Arão. Eis os chefes dos horreus, o chefe Lotã, o chefe Sobal, o chefe Sebion, o chefe Aná, o chefe Dizon, o chefe Ezer, o chefe Dizã. Estes são os chefes dos horreus, que governaram na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que os filhos de Israel tivessem rei. Bela, filho de Beor, reinou em Edom, sua cidade chamava-se Denabá. Morrendo Bela, Jobab, filho de Zara, de Bosra, reinou em seu lugar. Morto Jobab, Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Morto Uzão, Hadad, filho de Bada, reinou em seu lugar. Ele derrotou Madiã, nas terras de Moabe, sua cidade chamava-se Avid. Morto Hadad, Semla, de Masreca, reinou em seu lugar. Morto Semla, reinou em seu lugar, Saul, de Reobot, que está perto do rio. A morte de Saul, Balanã, filho de Acor, reinou em seu lugar. A morte de Balanã, filho de Acor, Adar reinou em seu lugar, sua cidade chamava-se Faú, sua mulher chamava-se Metabel, filha de Matred, filha de Mesaab. Eis os nomes dos chefes saídos de Esaú, segundo suas tribos, seus territórios e seus nomes: o chefe Tamá, o chefe Alva, o chefe Geté, o chefe Olibama, o chefe Elá, o chefe Finom, o chefe Senês, o chefe Temã, o chefe Mabsar, o chefe Magdiel, o chefe Irão. Estes são os chefes de Edom, segundo suas residências na terra que ocupavam. Eis aí Esaú, pai de Edom. Gênesis capítulo 37. Jacó habitou na região onde seu pai havia morado, na terra de Canaã. Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai, e ele contou ao seu pai as más conversas dos irmãos. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai o preferia a eles, conceberam ódio contra ele, e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Ora, José teve um sonho, e o contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. Ouvi, disse-lhes ele, o sonho que tive. Estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Seus irmãos disseram-lhe: quererias, porventura, reinar sobre nós e tornar-te nosso senhor? E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um sonho: o sol, a lua e 11 estrelas prostravam-se diante de mim. Ele contou isso ao seu pai e aos seus irmãos, mas foi repreendido por seu pai. Que significa, disse-lhe ele, este sonho que tiveste? Viremos, porventura, eu, tua mãe e teus irmãos, a nos prostrar por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas seu pai guardou a lembrança desse acontecimento. Os irmãos de José foram apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. Israel disse a José: teus irmãos guardam os rebanhos em Siquém. Vem, vou mandar-te a eles.
Eis-me aqui, respondeu José. Vai, pois, ver se tudo corre bem a teus irmãos e ao rebanho, e traze-me notícias deles. Enviou-o do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Um homem encontrou-o errando pelo campo. Que buscas? Perguntou ele. Busco meus irmãos, respondeu ele. Dize-me onde apacentam os rebanhos. E o homem respondeu: partiram daqui, e ouvi-os dizer: vamos a Dotaim. Partiu então José em busca dos seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles o viram de longe. Antes que José se aproximasse, combinaram entre si como o haveriam de matar, e disseram: eis o sonhador que chega. Vamos, matemo-lo e atiremo-lo numa cisterna, diremos depois que uma fera o devorou, e então veremos de que lhe aproveitaram os seus sonhos. Ouvindo-o, porém, Rúben quis livrá-lo de suas mãos. Não lhe tiremos a vida, disse ele. Não derrameis sangue. Jogai-o naquela cisterna, no deserto, mas não levanteis vossa mão contra ele. Pois Rúben pensava livrá-lo de suas mãos para o reconduzir ao pai. Quando José se aproximou de seus irmãos, eles o despojaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que trazia. E jogaram-no numa cisterna velha, que não tinha água. E sentando-se para comer, eis que, levantando os olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas vinda de Galaade. Seus camelos estavam carregados de resina, de bálsamo e de ládano, que transportavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que nos aproveita matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas. Não levantemos nossas mãos contra ele, pois afinal é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. E quando passaram os negociantes madianitas, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Rúben voltou à cisterna, e eis que José já não estava ali. Rasgou então suas vestes e voltou para junto dos seus irmãos. O menino desapareceu, disse ele. E eu, para onde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito e a mergulharam no seu sangue. E mandaram-na levar ao seu pai com esta mensagem: eis o que encontramos, vê se não é, porventura, a túnica do teu filho. Jacó reconheceu-a e exclamou: é a túnica de meu filho, uma fera o devorou. José foi estraçalhado. E rasgando as vestes, cobriu-se de um saco, e chorou o seu filho por muito tempo. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele não aceitou nenhuma condolência. É chorando, disse ele, que descerei para junto de meu filho na habitação dos mortos. Foi assim que o seu pai o chorou. Os madianitas venderam-no a Potifar, no Egito, eunuco do faraó e chefe da guarda. Gênesis capítulo 38. Naquele tempo, Judá, apartando-se dos seus irmãos, foi para a casa de um homem de Odolão, chamado Irá. Judá viu ali a filha de um cananeu, de nome Sué, e desposou-a, unindo-se a ela. Ela concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Er. Concebeu novamente e deu ao mundo um filho, e deu-lhe o nome de Onã. E teve ainda um filho, que chamou Sela. Judá estava em Achib na ocasião desse nascimento. Judá escolheu para Er, seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o feriu de morte. Então Judá disse a Onã: vai, toma a mulher de teu irmão, cumpre teu dever de levirato e suscita uma posteridade a teu irmão. Mas Onã, que sabia que essa posteridade não seria dele, maculava-se por terra cada vez que se unia à mulher do seu irmão, para não dar a ele posteridade. Seu comportamento desagradou ao Senhor, que o feriu de morte também. E Judá disse a Tamar, sua nora:
Conserva-te viúva em casa de teu pai até que meu filho Sela se torne adulto. Não é bom, pensava ele consigo, que também ele morra como seus irmãos. E Tamar voltou a habitar na casa paterna. Muito tempo depois, morreu a filha de Sué, mulher de Judá. Passado o luto, subiu Judá a Tana para a tosquia de suas ovelhas, com seu amigo Irá, o Odolamita. E foi noticiado a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tana para a tosquia de suas ovelhas. Depois ela então os seus vestidos de viúva, cobriu-se de um véu, e assim disfarçada, assentou-se à entrada de Enaim, que se encontra no caminho de Tana, pois via que Sela tinha crescido e não lhe tinham dado por mulher. Judá, vendo-a, julgou tratar-se de uma prostituta, porque tinha o rosto coberto. E chegando-se a ela no caminho disse: Queres juntar-te comigo? Ignorava ele que se tratava de sua nora. Ela respondeu: O que me darás para juntar-me contigo? Mandar-te-ei um cabrito do meu rebanho. Está bem, mas dá-me então um penhor, até que o tenhas enviado. Que penhor queres que eu te dê, teu anel, teu cordão e o bastão que tens na mão? Ele os entregou, em seguida aproximou-se dela e ela concebeu. E levantando-se, partiu, tirou o seu véu e retomou seus vestidos de viúva. E Judá mandou-lhe o cabrito por seu amigo, o Odolamita, para retirar o penhor das mãos daquela mulher, mas ele, não a encontrando, perguntou aos habitantes do lugar: Onde está aquela prostituta que estava em Enaim, à beira do caminho? Responderam-lhe: Não há prostituta nesse lugar. Ele voltou para junto de Judá: Não a encontrei, disse ele, e os moradores daquele lugar disseram-me que não havia nenhuma prostituta ali. Guarde ela o meu penhor, respondeu Judá, não nos tornemos ridículos, eu mandei o cabrito, tu porém não a encontraste. Mais ou menos 3 meses depois, vieram dizer a Judá: Tamar, tua nora, conduziu-se mal, vê-se que está grávida. Judá respondeu: Tirai-a para fora, que ela seja queimada. E enquanto era conduzida, ela mandou dizer ao seu sogro: Concebido homem a quem pertence isto, examine bem. Ajuntou ela: De quem são este anel, este cordão e este bastão? Judá, reconhecendo-os, exclamou: Ela é mais justa do que eu, pois que não a dei ao meu filho Sela. E não a conheceu mais. E na ocasião de dar à luz, eis que ela trazia 2 gêmeos no seu ventre. No parto, saindo uma mão, a parteira tomou e atou nela um fio vermelho, dizendo: Este é o que saiu primeiro. Mas, como ele retirasse a mão, saiu o seu irmão. Que brecha fizeste, exclamou a parteira, que a brecha esteja sobre ti. E chamou-se-lhe Farés. Em seguida, veio o seu irmão, com o fio vermelho atado na mão. Deu-se-lhe o nome de Zara. Gênesis. Capítulo 39. José foi conduzido ao Egito, e Putifar, um oficial egípcio do faraó, chefe da guarda, comprou aos ismaelitas que o levavam. O Senhor estava com José, e tudo lhe prosperava. Morava na casa do seu senhor, o egípcio. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele e lhe fazia prosperar tudo o que empreendia. José conquistou a simpatia do seu senhor, que o empregou ao seu serviço, pondo-o à testa de sua casa e confiando-lhe todos os seus bens. Desde o momento em que José tomou o governo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor desceu sobre tudo o que lhe pertencia, na casa como nos campos. Ele entregou todos os seus negócios a José, sem mais se preocupar de coisa alguma, exceto do que se alimentava. Ora, José era belo de corpo e de rosto. E aconteceu, depois de tudo isto, que a mulher de seu senhor lançou seus olhos em José e disse-lhe: Dorme comigo. Mas ele recusou. Meu senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se faz na casa,
e confiou-me todos os seus bens. Não há maior do que eu nesta casa, ele nada me interdisse, exceto tu que és sua mulher. Como poderia eu cometer um tão grande crime e pecar contra Deus? Em vão se esforçava ela todos os dias, falando a José, ele não consentia em dormir com ela, e unir-se a ela. Certo dia, tendo ele entrado na casa para fazer seus serviços, e não se encontrando ali ninguém da casa, ela segurou-o pelo manto dizendo: dorme comigo, mas José, largando-lhe o manto nas mãos fugiu. Vendo a mulher que ele lhe tinha deixado o manto nas mãos e fugido, chamou a gente de sua casa e disse-lhes: vede, trouxeram-nos este hebreu para casa a fim de que ele abuse de nós. Este homem veio me procurar para dormir comigo, mas eu gritei. E vendo que eu me punha a gritar, deixou seu manto ao meu lado e fugiu. E guardou junto de si as vestes de José até a volta de seu senhor. E fez-lhe a mesma narrativa, o escravo hebreu, disse ela, que nos trouxeste, veio à minha procura para abusar de mim. Mas, pondo-me a gritar, deixou o seu manto ao meu lado e fugiu. Ao ouvir isto de sua mulher, contando-lhe como se tinha comportado com ela o seu servo, ele enfureceu-se, e lançou José na prisão, onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei. E José foi encarcerado. O Senhor estava com ele. Mostrou-lhe sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Este confiou a José todos os presos que ali se encontravam, e nada se fazia sem sua ordem. O chefe da prisão não fiscalizava nada do que fazia José, porque o Senhor estava com ele, e fazia-lhe prosperar tudo o que empreendia. Gênesis capítulo 40. Depois disto, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor. O faraó, encolerizado contra os seus dois oficiais, o copeiro Mor e o padeiro Mor, mandou-os encarcerar na casa do chefe da guarda, na prisão onde se encontrava detido José. O chefe da guarda associou-lhes José para os servir. Havia já um certo tempo que estavam detidos, quando os dois prisioneiros, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, tiveram um sonho numa mesma noite, cada um o seu, com seu sentido particular. Quando José voltou junto deles no dia seguinte pela manhã, viu que estavam tristes. Perguntou então aos oficiais do faraó, detidos com ele na casa do seu senhor: por que tendes hoje um ar sombrio? Tivemos um sonho, responderam, e não há ninguém para nos interpretar. Porventura, não pertence a Deus, replicou José, a interpretação dos sonhos? Rogo-vos que mos conteis. E o copeiro Mor contou seu sonho a José. Em meu sonho, disse ele, vi uma cepa que estava diante de mim, e nesta cepa 3 varas, que pareciam brotar, saiu uma flor e seus cachos deram uvas maduras. Eu tinha na mão a taça do faraó, tomei as uvas e espremi-as na taça, que entreguei na mão do faraó. José disse-lhe, eis o significado do teu sonho, as 3 varas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó te reabilitará em tuas funções. Apresentarás ao faraó sua taça, como fazias antes, quando eras seu copeiro. Quando fores feliz, lembra-te de mim e faze-me o favor de recomendar-me ao faraó, para que ele me tire desta prisão. Porque é por um rapto que fui tirado da terra dos hebreus, e aqui igualmente, eu nada fiz para merecer a prisão. O padeiro Mor, vendo que José tinha dado uma boa interpretação, disse-lhe, eu também, em meu sonho, levava sobre minha cabeça 3 cestas de pão branco. Nada de cima, havia toda a sorte de manjares para o faraó, mas as aves do céu comiam-nas na cesta que estava sobre minha cabeça. Eis, disse José, o que isto significa, as 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó levantará a tua cabeça, ele te suspenderá numa forca, e as aves devorarão a tua carne. No terceiro dia,
celebrava-se o aniversário natalício do faraó, e ele ofereceu um banquete a todo o seu pessoal. Ele levantou a cabeça do copeiro-mor, no meio de todos os seus servos. Restabeleceu no seu cargo o copeiro-mor, que apresentou novamente a taça ao faraó, e mandou suspender no patíbulo o padeiro-mor, segundo a interpretação que José lhes havia dado. Mas o copeiro-mor não pensou mais em José, esqueceu-o. Gênesis capítulo 41. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do Nilo, de onde saíram 7 vacas belas e gordas, que se puseram a pastar a verdura. Mas, eis que saíram em seguida do mesmo Nilo 7 outras vacas, feias e magras, que vieram e se puseram ao lado das outras na margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas belas e gordas. E o faraó despertou. Adormeceu de novo e teve outro sonho. 7 espigas grossas e belas saíam de uma mesma haste. Mas eis que em seguida germinaram 7 outras espigas, magras e ressequidas pelo vento do oriente. E as espigas magras devoraram as 7 espigas grossas e cheias. E o faraó despertou, era um sonho. Chegada a manhã, o faraó, com o espírito preocupado, mandou chamar todos os mágicos e sábios do Egito. Contou-lhe seus sonhos, mas nenhum deles soube explicá-los. Então o copeiro-mor disse-lhe: Vou confessar a minha falta. Um dia, tendo-se o faraó irado contra os seus servos, mandou-me meter na prisão em casa do chefe da guarda, com o padeiro-mor. Eis que uma noite tivemos nós dois um sonho, cada um o seu. Ora, estava lá conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Contamos-lhe nossos sonhos, e ele nolos interpretou, a cada um o seu. E os acontecimentos confirmaram sua interpretação. Eu fui restabelecido no meu cargo, e o outro foi pendurado. O faraó mandou chamar José, o qual foi imediatamente tirado do cárcere. Ele barbeou-se, trocou de roupas e apresentou-se diante do faraó. Este disse-lhe: Tive um sonho que ninguém pôde interpretar. Mas ouvi dizer de ti, que basta contar-te um sonho para que tu o expliques. Não sou eu, respondeu José, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável. O faraó disse então a José: Em meu sonho, eu estava à margem do Nilo, e eis que do Nilo saíram 7 vacas gordas e belas, que se puseram a pastar a verdura. E saíram em seguida 7 outras vacas magras, feias e disformes, como jamais vi em todo o Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as gordas, que entraram em seu ventre como se nada fossem, pois ficaram tão macilentas e feias como antes. Nesta altura despertei. E tive outro sonho, vi elevar-se de uma mesma haste, 7 espigas cheias e belas. Mas eis que 7 outras espigas medíocres, finas e queimadas pelo vento do oriente, germinaram em seguida, e as espigas magras engoliram as 7 belas espigas. Em vão contei tudo isto aos mágicos, nenhum deles pôde dar-me a explicação. José disse ao faraó: O duplo sonho do faraó reduz-se a um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 belas vacas são 7 anos, e as 7 belas espigas, igualmente 7 anos, o sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que saíram em seguida, são também 7 anos, e as 7 espigas vazias e queimadas pelo vento do oriente serão 7 anos de miséria. É como eu disse ao faraó, Deus lhe revela o que vai fazer. Haverá 7 anos de grande abundância para todo o Egito. Virão em seguida 7 anos de miséria que farão esquecer toda a abundância no Egito, a fome devastará o país. E a abundância do país não será mais notada, por causa da fome que se seguirá, porque será violenta. Se o sonho se repetiu 2 vezes ao faraó, é que a coisa está bem decretada da parte de Deus, que vai apressar-se em executá-la. Agora,
pois, escolha o rei um homem sábio e prudente para pô-lo à testa do país. Nomeie também o faraó, administradores no país, que recolham a 5ª parte das colheitas do Egito, durante os 7 anos de abundância. Eles ajuntarão todos os produtos destes bons anos que vêm, e armazenarão o trigo nas cidades, à disposição do faraó como provisões a conservar. Estes mantimentos formarão para o país uma reserva em previsão dos 7 anos de fome que assolarão o Egito. Dessa forma o país não será arruinado pela fome. Essas palavras agradaram o faraó e toda a sua gente. Poderíamos, disse-lhes ele, encontrar um homem que tenha, tanto como este, o Espírito de Deus? E disse em seguida a José: pois que Deus te revelou tudo isto, não haverá ninguém tão prudente e tão sábio como tu. Tu mesmo serás posto à frente de toda a minha casa, e todo o meu povo obedecerá à tua palavra, só o trono me fará maior do que tu. Vês, disse-lhe ainda, eis que te ponho à testa de todo o Egito. E o faraó, tirando o anel de sua mão, pôs na mão de José e o fez revestir-se de vestes de linho fino, e meteu-lhe ao pescoço um colar de ouro. E fazendo-o montar no segundo dos seus carros, mandou que se clamasse diante dele: ajoelhai-vos. É assim que ele foi posto à frente de todo o Egito, e o faraó disse-lhe: sou eu o faraó, sem tua permissão não se moverá a mão nem o pé em toda a terra do Egito. O faraó chamou a José, Safenat-Paneag, e deu-lhe por mulher a Zené, filha de Putifar, sacerdote de On. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, o rei do Egito. Ele retirou-se da casa do faraó e percorreu todo o país. A terra produziu abundantemente durante os 7 anos de fertilidade. José ajuntou todo o produto destes 7 anos no Egito, e os pôs em reserva nas cidades, e os mantimentos dos campos que estavam ao redor de cada cidade, guardou-os na mesma cidade. José ajuntou trigo como a areia do mar, em tal quantidade que se não podia contar, pois que ela excedia toda a medida. Antes que viesse o ano de fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Zené, filha de Putifar, sacerdote de On. José chamou ao primeiro Manassés, porque dizia ele: Deus fez-me esquecer de todo o meu trabalho e de toda a minha família. Chamou ao segundo Efraim, porque disse ele: Deus tornou-me fecundo na terra de minha aflição. Tendo acabado os 7 anos de abundância que houve no Egito, os 7 anos de miséria começaram, assim como o tinha predito José. A fome assolou todos os países, mas havia pão em toda a terra do Egito. Em seguida houve fome também no Egito, e o povo clamou ao faraó pedindo pão. Este disse a todos os egípcios: Ide a José, e fazei o que ele vos disser. Como a fome assolasse toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendeu víveres aos egípcios. Mas a penúria cresceu no Egito. E de toda a terra vinha-se ao Egito comprar trigo a José, porque a fome era violenta em toda a terra. Gênesis capítulo 42. Jacó, sabendo que havia trigo no Egito, disse aos seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Eu soube que há trigo no Egito. Descei lá e comprai-o para nós, poderemos assim viver e escaparemos à morte. E os 10 irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou partir com seus irmãos Benjamim, irmão de José, com medo, pensava ele, de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Israel chegaram, pois, no meio de uma multidão de outros para comprar víveres, porque a fome reinava na terra de Canaã. José era o governador de toda a região, e era ele quem vendia o trigo a todo o mundo. Desde sua chegada, os irmãos de José prostraram-se diante dele com o rosto por terra. José reconheceu-os imediatamente, mas, comportando-se com eles como um estrangeiro, disse-lhes com rudeza: Donde vindes? Da terra de Canaã, responderam eles,
para comprar víveres. Foi assim que José reconheceu a seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E lembrava-se dos sonhos que tivera outrora a respeito deles, disse-lhes: Vós sois espiões, viestes explorar os pontos fracos do país. Não, meu senhor, responderam, teus servos vieram comprar víveres. Somos todos filhos de um mesmo pai, somos gente honesta, teus servos não são espiões. Não é verdade, disse-lhes ele, viestes explorar os pontos fracos do país. Eles responderam: Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, na terra de Canaã. O mais novo está agora em casa de nosso pai, o outro já não existe. José disse-lhes: É bem como eu disse, sois espiões. Sereis, aliás, postos à prova, pela vida do faraó, não saireis daqui antes que tenha vindo o vosso irmão mais novo. Mandai um de vós buscá-lo, enquanto isso ficareis prisioneiros. Vossas palavras serão assim provadas, e veremos se dissestes a verdade. Do contrário, pela vida do faraó, sois espiões. E mandou metê-los numa prisão durante 3 dias. No terceiro dia, José disse-lhes: Fazei isto e vivereis, porque sou cheio do temor a Deus. Se sois gente de bem, que um dentre vós fique detido em prisão e os outros partam levando o trigo para alimentar vossas famílias. Trazei-me então vosso irmão mais novo, para que eu possa verificar a verdade de vossas palavras, e não morrereis. Foi o que fizeram. Disseram uns aos outros: Em verdade, espiamos o crime cometido contra o nosso irmão, porque víamos a angústia de sua alma quando ele nos suplicava, e não o escutamos, eis porque veio sobre nós esta desgraça. Não vos tinha eu dito, disse-lhes Rúben, para não pecardes contra o menino? Não quisestes ouvir-me, e eis agora que nos é reclamado o seu sangue. Ora, não sabiam que José os compreendia, porque lhes tinha falado por meio de um intérprete. E José afastou-se deles para chorar. Voltou em seguida e falou-lhes, e escolheu Simeão, ao qual mandou prender na presença deles. José ordenou depois que se enchessem de trigo os seus sacos, e que se pusesse o dinheiro de cada um em seu saco de viagem, e também que se lhes dessem provisões para o caminho. Assim foi feito. Eles carregaram o trigo sobre os seus jumentos e partiram. Na estalagem, abrindo um deles o seu saco para dar de comer ao seu jumento, viu que o seu dinheiro estava na boca do saco. Devolveram-me o meu dinheiro, disse ele aos seus irmãos, ei-lo aqui no meu saco. Desfaleceu-se-lhes o coração, e tomados de espanto, disseram uns aos outros: Que é isto que Deus nos fez? Voltaram para junto de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe nestes termos tudo o que lhes tinha acontecido. O homem que governa o país nos falou asperamente, e nos tomou por espiões. Dissemos-lhe que éramos gente honesta, e não espiões. Que éramos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, dos quais um já não existia mais, e o mais novo estava no momento com nosso pai, na terra de Canaã. O governador do país disse-nos: Por isso reconhecereis se sois gente de bem, deixai junto de mim um de vossos irmãos, levai o trigo que precisais para alimentar vossas famílias, e parti. Conduzir-me-eis então vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas gente honesta. Eu vos devolverei então vosso irmão, e podereis negociar no país. E esvaziando os seus sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um se encontrava em seu saco. Quando eles e seu pai viram seu dinheiro, tiveram medo. Jacó disse-lhes: Vós me tirais os meus filhos, José já não existe, Simeão tampouco, e quereis me tomar ainda Benjamim, tudo vem cair sobre mim. Rúben disse-lhe: Tira a vida aos meus 2 filhos, se eu não te reconduzir Benjamim, confia-o a mim, eu te reconduzirei. Meu filho, tornou Jacó, não descerá convosco, porque seu irmão morreu, e só resta ele. Se lhe acontecesse um acidente nesta viagem que ides fazer,
faríeis descer os meus cabelos brancos à habitação dos mortos, sob o peso da dor. Gênesis capítulo 43. A fome pesava sobre o país. E tendo acabado o trigo trazido do Egito, o pai disse aos seus filhos: voltai e comprai-nos um pouco de víveres. Judá respondeu-lhe: aquele homem nos declarou formalmente que não voltássemos à sua presença sem levar conosco nosso irmão. Se mandas nosso irmão conosco, desceremos para comprar víveres. Mas, se o não deixas ir, não desceremos, porque ele nos disse: não sereis admitidos em minha presença, se vosso irmão não estiver convosco. Israel disse: por que me fizestes este mal, dando-lhe a conhecer que tinhais ainda um irmão? Aquele homem, responderam eles, perguntou por nós e por nossa família, e quis saber se nosso pai vivia ainda, se tínhamos outro irmão, e respondemos às suas perguntas. Podíamos, porventura, adivinhar que ele nos ia mandar levar a ele o nosso irmão? E Judá disse a Israel, seu pai: deixa partir o menino comigo, e pôr-nos-emos a caminho para essa viagem. Desse modo poderemos viver, e escaparemos à morte, nós, tu e nossos filhinhos. Eu respondo por ele: é de mim que tu o reclamarás. Se eu não te reconduzir e não o recolocar diante de ti, serei eternamente culpado diante de ti. Se não tivéssemos demorado tanto, certamente já pela segunda vez estaríamos de volta. Se assim é, disse-lhes Israel, seu pai, tomai em vossas bagagens os melhores produtos da terra, e levai-os como presente a esse homem, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, resina, ládano, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também convosco o dinheiro em dobro para restituir a soma que encontrastes na boca dos sacos, certamente por engano. Tomai vosso irmão, parti e ide ter com esse homem. Que o Deus Todo-Poderoso vos faça ganhar os favores desse homem, a fim de que ele deixe voltar vosso irmão, juntamente com Benjamim. Quanto a mim, se devo ser privado de meus filhos, paciência, que eu seja privado deles. Tomaram, pois, consigo o presente e uma soma dobrada de dinheiro, assim como Benjamim, e partiram para o Egito. E apresentaram-se a José. José, vendo-os, e com eles Benjamim, disse ao seu intendente: faze entrar estes homens na casa, mata um animal, e prepara-o, pois comerão comigo ao meio-dia. Fez o intendente como José tinha dito, introduziu-os na casa de José. Vendo isto, ficaram amedrontados. Diziam eles, por causa do dinheiro, encontrado da outra vez nos nossos sacos, que nos conduzem aqui. Vão nos assaltar, cair sobre nós, escravizar-nos e apoderar-se de nossos jumentos. Então, aproximando-se do intendente da casa de José, falaram-lhe à entrada da casa. Desculpa, meu senhor, disseram eles, viemos já uma vez comprar víveres. Quando chegamos à estalagem e abrimos nossos sacos, o dinheiro de cada um se encontrava na boca de seu saco, era o peso exato do dinheiro. Tornamos a trazê-lo conosco. E trazemos, ao mesmo tempo, outro dinheiro para comprar víveres. Não sabemos quem tenha metido nosso dinheiro em nossos sacos. Ficai tranquilos, respondeu-lhes ele, nada temais. É o vosso Deus, o Deus de vossos pais, quem vos pôs um tesouro em vossos sacos, o vosso dinheiro me foi entregue. Depois trouxe-lhe Simeão. Fê-los em seguida entrar na casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. E enquanto esperavam por José, que devia voltar ao meio-dia, preparavam o seu presente, pois foi-lhes anunciado que comeriam em casa dele. Logo que José entrou em casa, ofereceram-lhe os presentes que tinham trazido, prostrando-se diante dele até a terra. Ele perguntou pela saúde deles e ajuntou: vosso velho pai, do qual me falastes, vai bem? Ainda vive?
Teu servo, nosso pai, está passando bem e vive ainda, responderam-lhe inclinando-se até o solo. Então, levantando os olhos, José viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe. É este, disse ele, vosso irmão mais novo do qual me falastes? E ajuntou, que Deus te faça misericórdia, meu filho. E retirou-se precipitadamente, porque suas entranhas se tinham comovido por causa de seu irmão, e tinha vontade de chorar, entrou em seu quarto e deu livre curso às lágrimas. Depois de ter lavado o rosto saiu, e procurando dominar-se, disse, servi à mesa. Serviu-se-lhe à parte, seus irmãos também à parte, e igualmente à parte os egípcios, seus comensais, porque lhes é proibido comer com hebreus, isto é para eles uma coisa abominável. Os irmãos de José foram colocados diante dele, desde o mais velho até o mais novo, segundo sua idade, o que lhes fez olhar uns para os outros assombrados. José mandou que se lhes trouxessem porções de sua própria mesa, e a parte de Benjamim foi 5 vezes maior que a dos outros. Eles beberam e alegraram-se com ele. Gênesis capítulo 44. José deu esta ordem ao intendente de sua casa: enche de víveres os sacos destes homens, tanto quanto possam conter, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco. Porás minha taça de prata na boca do saco do mais novo, com o preço do seu trigo. E fez o intendente como José lhe mandara. De manhã, ao romper do dia, foram despedidos com seus jumentos. Deixaram a cidade, mas, não tendo ido ainda muito longe, José disse ao seu intendente: levanta-te e persegue estes homens, e quando os tiveres alcançado, dir-lhes-ás: por que pagastes o bem com o mal? A taça que roubastes é aquela em que bebe o meu senhor, e da qual se serve para suas adivinhações. Fizestes muito mal. O intendente, tendo-os alcançado, falou-lhes desse modo. Eles responderam-lhe: por que fala assim o meu senhor? Longe de teus servos a ideia de fazerem semelhante coisa. Nós te trouxemos de Canaã o dinheiro que tínhamos encontrado na boca dos sacos. Por que, pois, haveríamos de roubar prata ou ouro na casa de teu senhor? Que aquele dos teus servos com quem for encontrada a taça morra, e ao mesmo tempo, nós nos tornemos escravos do meu senhor. Está bem, disse-lhes ele. Seja como dissestes, aquele com quem for encontrada a taça será meu escravo. Vós outros sereis livres. E imediatamente, pôs cada um o seu saco por terra e o abriu. O intendente revistou-os, começando pelo mais velho e acabando pelo mais novo, e a taça foi encontrada no saco de Benjamim. Eles rasgaram suas vestes, e tendo cada um carregado de novo o seu jumento, voltaram para a cidade. Judá e seus irmãos entraram em casa de José, que estava ainda em sua casa, e prostraram-se por terra diante dele. José disse-lhes: que é isso que fizestes? Não sabíeis que sou um homem dotado da faculdade de adivinhar? Judá respondeu: que podemos dizer a meu senhor? Que falaremos? Como nos justificar? Deus descobriu o crime de teus servos. Somos os escravos do meu senhor, nós e aquele junto de quem foi encontrada a taça. Longe de mim, replicou José, o pensamento de agir dessa forma, mas aquele em poder de quem foi encontrada a taça, esse será o meu escravo. Vós outros, voltai em paz para junto de vosso pai. Então Judá adiantou-se e disse a José: rogo-te, meu senhor, que permitas ao teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor havia perguntado aos seus servos: tendes ainda vosso pai? Tendes um irmão? E nós havíamos respondido ao meu senhor, que tínhamos um velho pai e um irmãozinho, filho de sua velhice, do qual o irmão havia morrido, e que, como ele foi deixado único de sua mãe,
seu pai o amava. Disseste aos teus servos, trazei-o para junto de mim, a fim de que o veja com meus olhos. Havíamos respondido ao meu senhor que o menino não podia abandonar o seu pai, pois, se o fizesse, seu pai morreria. E disseste aos teus servos, se vosso irmãozinho não vier convosco, não sereis admitidos na minha presença. Quando voltamos para a casa do teu servo, nosso pai, referimos-lhe as palavras do meu senhor. E quando nosso pai nos mandou voltar para comprar alguns víveres, respondemos-lhe, não podemos descer. Mas, se nosso irmão mais novo nos acompanhar, falo-emos, pois que não seremos admitidos na presença do governador, se nosso irmão não for conosco. Teu servo, nosso pai, nos replicou, sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um desapareceu de minha casa, e eu disse, certamente foi devorado. E não mais o revi até hoje. Se me tirais ainda este, e lhe acontecer alguma desgraça, fareis descer os meus cabelos brancos à habitação dos mortos, sob o peso da dor. Se agora volto para junto de teu servo, meu pai, sem levar conosco o menino, ele, cuja vida está ligada à do menino, desde que notar que ele não está conosco, morrerá. E teus servos terão feito descer à habitação dos mortos, sob o peso da aflição, os cabelos brancos do teu servo, nosso pai. Ora, o teu servo respondeu pelo menino junto de meu pai, e disse-lhe, que se ele não lhe reconduzisse, seria eternamente culpado para com seu pai. Rogo-te, pois, aceita que teu servo fique escravo de meu senhor, em lugar do menino, para que este possa voltar com seus irmãos. Como poderia eu apresentar-me diante do meu pai, se o menino não for comigo? Oh, eu não poderia suportar a dor que sobreviria a meu pai. Gênesis capítulo 45. Então José, já não se podendo conter diante de todos os assistentes, exclamou, fazei sair todo o mundo. Desse modo, ninguém ficou com ele, quando se deu a conhecer aos seus irmãos. Pôs-se a chorar tão alto que os egípcios da casa do faraó ouviram. E disse aos seus irmãos, eu sou José, meu pai vive ainda? Mas não lhe puderam responder, porque estavam pasmados de se encontrar diante dele. Aproximai-vos, disse-lhes ele e eles aproximaram-se. E ele disse-lhes, eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem tenhais remorsos de me ter vendido para ser conduzido aqui. É para vos conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Porque eis já 2 anos que a fome assola a terra, e haverá ainda 5 anos sem amanho nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para que subsistam o resto de vossa raça na terra, e para vos conservar a vida por uma grande libertação. Não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. Ele tornou-me como o pai do faraó, chefe de toda a sua casa e governador de todo o Egito. Apressai-vos em voltar para junto de meu pai e dizei-lhe, eis o que diz o teu filho José, Deus elevou-me ao cargo de chefe de todo o Egito. Vem para junto de mim sem demora. Habitarás na terra de Gesem, bem perto de mim, com teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teus bois e tudo o que te pertence. Eu te sustentarei, pois haverá ainda 5 anos de fome, e assim não cairás na miséria, nem tu nem tua casa, nem nada do que te pertence. Vereis com vossos olhos, e meu irmão Benjamim também, que sou bem eu quem vos fala. Contai ao meu pai as honras que recebo no Egito, e tudo o que vistes, e depois apressai-o para que venha para cá. Então ele jogou-se ao pescoço de seu irmão Benjamim e pôs-se a chorar, Benjamim também chorou sobre os seus ombros. Beijou em seguida a todos os seus irmãos, chorando sobre eles, e puseram-se todos a conversar com ele. A notícia da chegada dos irmãos de José espalhou-se logo na casa do faraó, e foi bem acolhida pelo faraó e por todo o seu pessoal.
Ele disse a José: Dize a teus irmãos: Eis o que ides fazer, carregai vossos animais e voltai à terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e vinde para junto de mim. Dar-vos-ei o que há de melhor no Egito e vos alimentarei com a gordura da terra. Encarrego-te de dizer-lhes: Eis o que ides fazer, tomai carros no Egito para vossos filhos e vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não façais caso do que tereis de deixar, porque o que há de melhor em todo o Egito é vosso. Assim fizeram os filhos de Israel, seguindo a ordem do faraó. José deu-lhes carros e provisões para o caminho. Deu-lhes também a todos mudas de roupas, a Benjamim, porém, deu 300 moedas de prata e 5 mudas de roupas. Mandou igualmente ao seu pai 10 jumentos carregados dos melhores produtos do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisões para a sua viagem. E despedindo seus irmãos que partiam, disse-lhes: Não alterqueis pelo caminho. Partiram do Egito e chegaram junto de Jacó, seu pai, na terra de Canaã. E anunciaram-lhe a boa nova: José vive ainda, disseram-lhe eles, e é mesmo ele quem governa todo o Egito. Mas o coração de Jacó permaneceu frio, porque não acreditava no que ouvia. Entretanto, quando lhe disseram todas as palavras que José lhes havia dito, e viu os carros que José tinha enviado para o transportar, seu espírito se reanimou. Basta, disse ele, José meu filho vive ainda. Irei e o verei antes de morrer. Gênesis capítulo 46. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Chegou a Bersabeia, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Em uma visão noturna Deus disse-lhe: Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, e eu mesmo te farei de novo subir de lá. José fechar-te-á os olhos. E Jacó deixou Bersabeia. Os filhos de Israel levaram seu pai, assim como seus filhos e suas mulheres, nos carros que o faraó tinha enviado para os transportar. Tomaram também seus rebanhos e os bens que tinham adquirido na terra de Canaã. E Jacó com toda a sua família partiu para o Egito. Levou consigo os seus filhos e seus netos, suas filhas e suas netas, enfim, toda a sua família. Eis os nomes dos filhos de Israel que foram para o Egito: Jacó e seus filhos. O primogênito de Jacó, Ruben. Os filhos de Ruben, Enoque, Falu, Isrom e Carmi. Os filhos de Simeão, Jamuel, Jamim, Aod, Jaquim, Soar, e Saul, filho da Cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Gaate e Merari. Os filhos de Judá, Onã, Sela, Farés e Zara. E Onã, porém, morreram em Canaã. Os filhos de Farés, Esrom e Amu. Os filhos de Issacar, Tolá, Fuá, Jó, e Semron. Os filhos de Zabulon, Sared, Elon e Jaelel. São estes os filhos que Lia deu a Jacó em Padã-Arã, assim como sua filha Diná. Total de seus filhos e filhas, 33 pessoas. Os filhos de Gad, Sefion, Agi, Suni, Izebon, Eri, Arodi e Areli. Os filhos de Aser, Jamné, Jesua, Jesuí e Beria, assim como sua irmã Sara. Os filhos de Beria, Éber e Melquiel. São estes os filhos que Zelfa, dada por Labão a sua filha Lia, deu à luz a Jacó, 16 pessoas. Filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. No Egito José tivera de Azené, filha de Putifar, sacerdote de On, Manassés e Efraim. Os filhos de Benjamim, Bela, Bocor, Asbel, Gera, Naamã, Equi, Rois, Mofim, Ofim e Ared.
São estes os filhos que Raquel deu a Jacó. Total, 14 pessoas. Filho de Dan, Uzim. Filhos de Neftali, Jazier, Guni, Jezer e Salém. São estes os filhos que Bala, dada por Labão a sua filha Raquel, deu à luz a Jacó. Total, 7 pessoas. O total das pessoas saídas de Jacó, que vieram com ele para o Egito, sem contar as mulheres de seus filhos, era de 70 ao todo. José teve 2 filhos nascidos no Egito. O total das pessoas da família de Jacó que foram para o Egito era de 70. Jacó tinha enviado Judá adiante dele, para informar a José de sua chegada a Gessém. Quando chegaram a Gessém, José mandou preparar o seu carro e montou para ir ao encontro de seu pai em Gessém. E logo que o viu, jogou-se ao seu pescoço e chorou longo tempo em seus braços. Agora posso morrer, disse-lhe Israel, porque vi o teu rosto, e vives ainda. José disse aos seus irmãos, vou avisar o faraó, dizendo, meus irmãos e a família de meu pai que estavam em Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de animais, e trouxeram suas ovelhas e seus bois, com tudo o que lhes pertence. Quando o faraó mandar chamar-vos e vos perguntar qual é vossa profissão, responder-lhe-eis. Teus servos foram sempre criadores de animais, desde sua juventude até o presente, e nossos pais também. Desse modo podereis ficar na terra de Gessém, porque os egípcios têm aversão aos pastores. Gênesis capítulo 47. José foi, pois, informar o faraó. Meu pai, disse ele, e meus irmãos, chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence. Eles estão na terra de Gessém. José levara consigo 5 de seus irmãos, que apresentou ao faraó. Este disse-lhes, qual é vossa profissão? Responderam, teus servos são pastores, como sempre o foram nossos pais. Viemos, ajuntaram eles, para morar no país, porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos, sendo muito grande a fome na terra de Canaã. Permite, pois, aos teus servos habitarem na terra de Gessém. O faraó disse a José, teu pai e teus irmãos vieram para junto de ti, a terra do Egito está à tua disposição, instala-os na melhor parte do país. Que eles habitem na terra de Gessém, e se conheces entre eles alguns que sejam capazes, pô-lo-ás à frente dos rebanhos que me pertencem. José fez então vir Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó. Este disse-lhe, que idade tens? Jacó respondeu-lhe, o número dos anos de minha peregrinação é de 130 anos. Curtos e maus foram os anos de minha vida, e não atingiriam o número dos que viveram meus pais durante sua peregrinação. E depois de ter abençoado o faraó, Jacó despediu-se dele. José instalou seu pai e seus irmãos em uma propriedade do país do Egito, na melhor parte da região, a terra de Ramsés, como tinha ordenado o faraó. E José forneceu víveres a seu pai, a seus irmãos e a toda a sua família, proporcionalmente ao número dos filhos. E faltou pão em toda a terra, porque a fome era tão violenta que a terra do Egito e a terra de Canaã estavam esgotadas. José tinha ajuntado todo o dinheiro que se encontrava no Egito e em Canaã, como o preço do trigo que compravam, e o tinha depositado no tesouro do faraó. Quando havia acabado todo o dinheiro do Egito e de Canaã, todos os egípcios vieram dizer a José, dá-nos pão. Por que morreremos na tua presença por falta de dinheiro? José respondeu, trazei vossos animais, se não tendes dinheiro, e dar-vos-ei pão em troca. Trouxeram, pois, seus animais a José, o qual lhes deu pão em troca dos cavalos, dos rebanhos de ovelhas, dos bois e dos jumentos. Dessa forma, naquele ano, fornecera-lhes pão em troca de todos os seus rebanhos.
E aquele ano passou. No ano seguinte, voltaram a ele e disseram-lhe: Não podemos ocultar do meu senhor que o dinheiro, tendo se esgotado, e nossos animais, tendo já passado para as mãos de meu senhor, não nos restam agora senão nossos corpos e nossas terras para oferecer ao meu senhor. Por que perecermos diante de teus olhos, nós e nossas terras? Compra-nos a nós e a nossas terras em troca de pão, e nós e nossas terras seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes, para que vivamos e não morramos, e não seja desolado o nosso solo. José adquiriu assim, para o faraó, todas as terras do Egito, porque cada egípcio vendia o seu campo, obrigado pela fome, e o país tornou-se propriedade do faraó. De um extremo a outro do território, ele reduziu a população à servidão. As terras dos sacerdotes foram as únicas que não comprou, porque estes recebiam do faraó uma ração determinada para o seu sustento. Por isso não venderam suas propriedades. José disse ao povo: Eu vos comprei hoje, vós e vossas terras, para o faraó. Aqui tendes sementes, semeai vossos campos. No tempo da colheita, dareis a quinta parte ao faraó, as outras 4 partes vos servirão para a semente do campo e para vosso alimento, com vossos filhos e os que moram convosco. Eles responderam: Tu nos salvaste a vida. Tenhamos graça aos olhos de meu senhor e seremos de bom grado escravos do faraó. José instituiu assim uma lei que ainda hoje está em vigor, em virtude da qual uma quinta parte da colheita pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram sua propriedade. Israel estabeleceu-se, pois, no Egito, na terra de Gesem. Adquiriram aí propriedades, foram fecundos e multiplicaram-se grandemente. Jacó viveu ainda 17 anos no Egito. A duração de sua vida foi de 147 anos. E aproximando-se do seu termo os dias de Israel, chamou seu filho José e disse-lhe: Se achei graça diante de teus olhos, mete, rogo-te, tua mão debaixo de minha coxa e promete-me, com toda a bondade e fidelidade, que não me enterrarás no Egito. Quando eu me tiver deitado com meus pais, levar-me-ás para fora do Egito e me enterrarás junto deles em seu túmulo. José respondeu: Farei como dizes. Jura-mo, replicou Jacó. José jurou-lhe, e Israel prostrou-se sobre a cabeceira de sua cama. Gênesis capítulo 48. Depois disso, vieram anunciar a José: Teu pai está doente. Tomou então com ele seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Jacó foi avisado disso. Eis, disseram-lhe, que o teu filho José vem te ver. Israel, reunindo suas forças, assentou-se no seu leito. E disse a José: O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz, na terra de Canaã, e abençoou-me. Disse-me: Eu te tornarei fecundo e te multiplicarei até fazer de ti uma assembléia de povos, e darei esta terra à tua posteridade em possessão eterna. Agora, os 2 filhos que te nasceram no Egito, antes que eu viesse para junto de ti, são meus filhos, Efraim e Manassés são meus, com o mesmo título que Rúben e Simeão. Os filhos, porém, que tiveste depois deles são teus, é conforme o nome de seus irmãos que eles terão parte na repartição da herança. Quando eu voltava de Padã, tua mãe Raquel morreu em caminho, perto de mim, na terra de Canaã, a alguma distância de Efrata, foi ali que a enterrei, no caminho de Efrata, hoje Belém. Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? São, respondeu José, os filhos que Deus me deu aqui. Faze-os aproximarem-se, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel tinham se enfraquecido tanto pela idade, que já não podia ver. José fê-los aproximarem-se dele, e Israel tomando-os em seus braços beijou-os. Depois disse a José: Não esperava mais rever-te, e eis que Deus me fez ver teus filhos. José tirou-os dos joelhos de seu pai,
e prostrou-se com o rosto por terra. Tomou depois os dois, Efraim pela mão direita, para colocá-lo à esquerda de Israel, e Manassés pela mão esquerda, para colocá-lo à direita de Israel, e fê-los aproximarem-se. Mas Israel estendeu a mão direita e pô-la sobre a cabeça de Efraim, o caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Cruzou assim as mãos porque Manassés era o primogênito. Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cujo caminho andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até este dia. O anjo que me guardou de todo o mal, abençoe estes meninos, seja perpetuado neles o meu nome, e o de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente nesta terra. Vendo José que seu pai tinha colocado a mão direita sobre a cabeça de Efraim, contrariou-se e tomou a mão de seu pai para removê-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse-lhe: não assim, meu pai, é este aqui o primogênito, põe tua mão direita sobre sua cabeça. Seu pai, porém, recusou: eu sei, meu filho, disse ele, eu sei. Ele também se tornará um povo e será grande, mas seu irmão mais novo crescerá mais do que ele, e sua posteridade tornar-se-á uma multidão de nações. Abençoou-os, pois, naquele dia, e disse: Israel vos nomeará em suas bênçãos, dir-se-á: Deus te torne semelhante a Efraim e a Manassés. Foi assim que ele pôs Efraim na frente de Manassés. Israel disse a José: vou morrer. Mas Deus estará convosco, e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Dou-te a mais que teus irmãos, uma porção que conquistei aos amorreus com minha espada e meu arco. Gênesis capítulo 49. Jacó chamou seus filhos e lhes disse: reuni-vos, porque eu quero anunciar-vos o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Escutai, Israel, vosso pai. Ruben, tu és o meu primogênito, minha força, primícias do meu vigor. Notável em dignidade e notável em poder. Transbordante como a água, não terás o primeiro lugar, porque subiste ao leito de teu pai, e desse modo maculaste o meu leito. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são instrumentos de violência. Minha alma não participe de suas maquinações, meu coração jamais se associa às suas reuniões, porque em sua cólera mataram homens, e em seu furor enervaram touros. Maldita cólera que os levou à violência, maldito furor que os induziu à crueldade, hei de dispersá-los em Jacó, hei de espalhá-los em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. Pegarás pela nuca os inimigos, os filhos de teu pai se prostrarão em tua presença. Filhote de leão, Judá, voltas trazendo a caça, meu filho. Dobra-se, deita-se como um leão, como uma leoa, quem o despertará? Não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito, e a quem devem obediência os povos. Amarra a videira o jumentinho, a cepa o filho da jumenta. Lava com o vinho suas vestes, com o sangue das uvas o seu manto. O vinho aumenta o brilho de seus olhos, seus dentes são brancos como o leite. Zabulon habita à beira do mar, no litoral, onde aportam os navios, e seu flanco se estende por Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado nos currais. Vê que é bom o descanso e a terra agradável, curva os ombros sob a carga, sujeita-se ao tributo. Dan julgará seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente no caminho, uma cobra na estrada, que morde a pata do cavalo e derruba o cavaleiro. Espero em vosso socorro, Senhor. Gade será saqueado por quadrilhas de assaltantes, mas também os assaltará e perseguirá. Asser tem um pão saboroso, que constitui as delícias dos reis. Neftali é uma gazela solta, que tem lindos filhotes. José é broto de uma árvore fértil,
broto de uma árvore fértil junto à nascente, seus ramos crescem acima do muro. Provocam-no, atiram contra ele, atacam-no os flecheiros, mas seu arco permanece firme, seus braços e mãos desembaraçados pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, que é a pedra de Israel. Graças ao Deus de teu pai, que te ajuda, graças ao Todo-Poderoso, que te abençoa com as bênçãos do céu Altíssimo, com as bênçãos do profundo abismo, com as bênçãos dos peitos e do seio. As bênçãos de teu pai sobrepujam as bênçãos das antigas montanhas, as aspirações das colinas eternas. Que elas desçam sobre a cabeça de José, sobre a fronte do príncipe de seus irmãos. Benjamim, lobo voraz, de manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São estes todos que formam as 12 tribos de Israel. Foi isso que lhes disse seu pai ao abençoá-los. A cada um deu uma bênção particular. Em seguida, fez-lhes esta recomendação: eis que vou ser reunido aos meus. Enterrai-me junto de meus pais na caverna da terra de Efron, o Hiteu. Na caverna da terra de Macela, defronte de Mambré, na terra de Canaã, essa caverna que Abraão havia comprado a Efron, o Hiteu, ao mesmo tempo que a terra, para ter a propriedade de uma sepultura. Foi aí que enterraram Abraão e Sara, sua mulher, foi aí que enterraram Isaque e Rebeca, sua mulher, e foi aí que enterrei Lia. Essa propriedade, bem como a caverna que nela se encontra, foram compradas aos filhos de É. E tendo Jacó dado aos seus filhos esta última recomendação, recolheu os pés em sua cama e expirou. E foi reunido aos seus. Gênesis. Capítulo 50. José atirou-se então sobre o rosto de seu pai e o beijou chorando. Ordenou depois aos médicos que o serviam, que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Gastaram nisso 40 dias, que é o tempo necessário ao embalsamamento. Os egípcios choraram-no durante 70 dias. Passado o tempo do pranto, José disse à casa do faraó: se achei graça aos vossos olhos, dizei de minha parte ao faraó, que meu pai me fez jurar-lhe. Eu vou morrer, disse-me ele, tu me enterrarás no túmulo que adquiri na terra de Canaã. Permite-me, pois, subir e enterrar meu pai, depois voltarei. O faraó respondeu: vai sepultar teu pai como ele te fez jurar. José partiu para sepultar seu pai. Todos os servos do faraó, os anciãos de sua casa e todos os anciãos do Egito, toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai o seguiram. Deixaram na terra de Gessém somente seus filhinhos, suas ovelhas e seus bois. Carros e cavaleiros acompanhavam-no, de sorte que a caravana era muito grande. Chegando à eira de Atad, além do Jordão, fizeram uma grande e solene lamentação, e José celebrou em honra de seu pai, um pranto de 7 dias. Vendo esse pranto na eira de Atad, o povo daquela terra disse: grande pranto é esse dos egípcios, daí o nome de Abel-Misraim, dado a esse lugar, que está situado além do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram, pois, o que ele lhes tinha ordenado. Levaram-no para Canaã e enterraram-no na caverna da terra de Macela, que Abraão tinha comprado, juntamente com a propriedade de Efron, o Hiteu, defronte de Mambré, para ter a propriedade de uma sepultura. Depois do enterro, José voltou para o Egito com seus irmãos, e todos os que o tinham acompanhado nos funerais de seu pai. Os irmãos de José, vendo que seu pai morrera, disseram entre si: será que José nos tomará em aversão, e irá vingar-se de todo o mal que lhe fizemos? Mandaram, pois, dizer-lhe: antes de morrer, teu pai recomendou-nos, que te pedíssemos perdão do crime que teus irmãos cometeram, de seu pecado, de todo o mal que te fizeram. Perdoa, pois, agora esse crime àqueles que servem o Deus de teu pai. Ouvindo isso, José chorou. Seus irmãos vieram jogar-se aos seus pés dizendo: somos teus escravos.
José disse-lhes: Não temais, posso eu pôr-me no lugar de Deus? Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem, era para fazer, como acontece hoje, com que se conservasse a vida a um grande povo. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Estas palavras, que lhes foram direto ao coração, reconfortaram-nos. José habitou no Egito, e também a família de seu pai. Viveu 110 anos. Viu os descendentes de Efraim até a terceira geração. Igualmente, os filhos de Maquir, filho de Manassés, vieram à luz sobre os joelhos de José. José disse a seus irmãos: Vou morrer, mas Deus vos visitará, seguramente, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel jurassem: Quando Deus vos visitar, disse ele, levareis daqui os meus ossos. José morreu com a idade de 110 anos. Foi embalsamado e depositado num sarcófago no Egito. E que bom que você concluiu o livro de Gênesis. O próximo encontro é no livro de Êxodo, que já vai aparecer o card na sua tela do primeiro vídeo do segundo livro da Bíblia. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar um comentário sobre o que você mais gostou do livro de Gênesis. Isso vai ajudar a outros irmãos terem contato com a Santa Escritura. Paz e bem e até o livro de Êxodo.